Θ é uma medida de quanto valor se espera que uma opção perca com a passagem do tempo. O total de tempo restante até o vencimento, DTE, dias até o vencimento, em si afetará a taxa com a qual o valor da opção sofrerá decaimento. Esta tabela mostra o θ de todas as opções de um ativo fictício com preço atual de $100, volatilidade implícita de 50% e DTE variante. Os preços de exercício variam de 50 a $150 e o DTE vai de 5 a 85. Podemos ver aqui que o tempo tem um efeito diferente no θ de uma opção dependendo de onde o preço de exercício da opção está em relação ao preço subjacente. Para opções que estejam muito ITM ou OTM, conforme o tempo passa e o DTE diminui, o θ também diminui. A distância que eles precisam estar do preço atual para que esse efeito ocorra pode variar, dependendo de tempo e volatilidade. Nesse exemplo, isso acontece para os exercícios de $75 e abaixo, e para exercícios de $130 e acima. A razão para esse comportamento é que opções muito ITM e muito OTM têm tão pouco valor extrínseco restante conforme o DTE diminui, que há cada vez menos valor restante para sofrer decaimento graças ao θ. Em outras palavras, a taxa com a qual essas opções perdem seu valor extrínseco supera a redução de DTE. Então, apesar da redução em DTE, o θ também diminui com o passar do tempo. Para ajudar a ilustrar esse conceito, vamos usar um exemplo simplificado. Imagine que uma opção tenha um valor de $10 e 10 dias até o vencimento. Embora não será exatamente igual ao decaimento do θ, podemos dizer que essa opção vai perder uma média de $1 por dia nos próximos 10 dias. Podemos pensar nessa cifra de $1 dia como uma versão da média simplificada do θ. Agora, imagine que 5 dias se passaram, mas que a opção perca $6 do valor durante esse tempo. A opção agora tem $4 de valor e 5 dias até o vencimento. Podemos dizer agora que essa opção vai perder uma média de $0,80 por dia pelos próximos 5 dias, $4 dividido por 5. Então, nossa versão de média simplificada de θ reduziu de $1 para 0,80. A taxa com a qual a opção perdeu valor nos próximos 5 dias ultrapassou a taxa relativa à passagem de tempo. 50% do tempo passou, mas 60% do valor foi perdido. Como resultado, nossa versão simplificada de θ diminuiu. Isso é essencialmente o que acontece com o θ das opções muito ITM ou muito OTM, em nosso exemplo mais detalhado também, apenas como uma matemática mais complexa nos bastidores. Para opções ATM, a situação é bem diferente. Para opções ATM ou quase, conforme o tempo passe e o DTE diminui, o θ aumenta. Nesse exemplo, podemos ver esse efeito para as opções com preço de exercício inclusive entre $95 e $105. A razão para esse comportamento é que, ao contrário das opções muito ITM ou OTM, para as opções ATM, a taxa a qual essas opções perdem o seu valor extrínseco não ultrapassa a redução de DTE. Então, o tempo está em decaimento mais rápido do que o seu valor extrínseco. Para usar um exemplo simplificado semelhante, imagine novamente que uma opção tem um valor de $10 e 10 dias até o vencimento. Podemos dizer que essa opção vai perder uma média de $1 por dia ao longo dos próximos 10 dias. Então, podemos pensar nessa cifra de $1 por dia como uma versão de média simplificada de θ. Agora imagine que 5 dias passam, mas que a opção perca apenas $4 de valor nesse intervalo de tempo. A opção agora vale $6 e tem 5 dias até o vencimento. Podemos dizer agora que essa opção vai perder uma média de $1,20 pelos próximos 5 dias, $6 dividido por 5. Então, a nossa versão média simplificada de θ agora aumentou de $1 para $1,20. Dessa vez, 50% do tempo passou, mas apenas 40% do valor da opção foi perdido. Como resultado, nossa versão simplificada de θ aumentou. Isso é essencialmente o que acontece com o θ das opções ATM em nosso exemplo mais detalhado também. Novamente, apenas com uma matemática mais complexa nos bastidores. Agora vejamos 5 das opções de call para ilustrar novamente como o θ delas evolui e como opera o decaimento do valor extrínseco. Este valor mostra que o θ da opção de call de 70, 85, 100, 115 e $130.
O eixo X agora mostra os dias até o vencimento, DTE. Então, conforme avançamos da esquerda para a direita no gráfico, podemos ver como o θ muda para cada uma dessas opções conforme o tempo passa. Vamos parear esse gráfico de θ com este outro gráfico que mostra o valor extrínseco dessas opções ao longo do mesmo intervalo de tempo. Nessa tabela, vemos o valor extrínseco restante em cada opção. Conforme avançamos da esquerda para a direita, vemos o valor extrínseco reduzindo com o passar do tempo. Note que eles não mostram o valor total de cada opção, apenas o valor extrínseco do decaimento conforme o tempo passa. Isso nos permite ver apenas a parte do valor deles que é afetada pelo θ. Essas duas tabelas são outra forma de visualizar o comportamento do decaimento dessas opções que já abordamos, mas com mais detalhes e um número menor de opções. Para o call de $70, que está bastante ITM, e a call de $130, que está bastante OTM, o θ diminui em um ritmo relativamente constante. E quando eu digo aqui que diminui, quero dizer que ele se aproxima de zero. Primeiramente, eles não têm muito valor extrínseco, e o pouco que tem já está sumindo muito antes do vencimento. Na tabela do valor extrínseco, podemos ver esse comportamento ao notar a inclinação da redução de seu valor extrínseco. No primeiro instante, seu valor extrínseco se reduz relativamente rápido. Depois, de forma mais lenta, antes do vencimento, com as linhas se achatando. Para a call de 85, que está bastante ITM, e a call de $115, que está bastante OTM, o θ se comporta de forma semelhante, mas diminuindo em uma taxa menor a princípio. Então, o θ se reduz muito mais rápido conforme nos aproximamos do vencimento. No gráfico de valor extrínseco, isso se traduz em um declínio bem irregular do valor extrínseco, até se aproximar de 15 DTE, quando o declínio fica mais devagar e as linhas se achatam até o vencimento. Por fim, na call ATM de $100, esse comportamento é bem diferente. Em vez de diminuir, o efeito do θ aumenta ao longo do tempo, constantemente a princípio, e então, bem mais rapidamente conforme se aproxima do vencimento. Isso quer dizer que o valor extrínseco da opção ATM é perdido em uma taxa crescente, que fica mais rápida conforme o vencimento se aproxima, com a linha ficando cada vez mais inclinada. Quanto mais tempo houver para que uma opção vença, mais tempo haverá para que o valor extrínseco da opção sofra decaimento. O tempo restante até o vencimento da opção, DTE, afetará os θs de uma opção, e esse efeito vai variar dependendo de onde o preço do exercício esteja em relação ao preço subjacente. Uma DTE mais alta resultará em um θ maior tanto para opções bem ITM quanto OTM. Uma DTE mais alta também resultará em um θ menor para opções ATM. Uma DTE mais baixa resultará em um θ menor tanto para opções muito ITM quanto muito OTM. Uma DTE mais baixa também resultará em um θ maior para opções ATM.